Nosso podcast Topzera está começando, levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado e inteligente. Começa agora, FJUcast. Olá, galera da FJU, estamos de volta com o nosso podcast de todo domingo com as minhas convidadas, a Juju e a Dani. Às vezes dá um branco no nome das duas, assim, quando não é uma é a outra, né? Esses brancos são terríveis. E como a gente estava falando ainda há pouco na live que a gente fez rapidinha, né, de tipo menos de um minuto, fomos inspiradas a fazer esse assunto, um bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, esclarecer muitas dúvidas. Vamos lá. Uma jovem conversando comigo, ela falou que não conseguia receber o Espírito Santo e que um dos problemas que aconteciam com ela é que ela não conseguia muitas vezes acreditar que ela era merecedora do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente tira daqui, né, Dani? É assim, esse tabu que existe em que você tem que merecer. Essa palavrinha faz toda a diferença, né? Porque eu não sei o que colocam na cabeça que tem que merecer, mas eu não mereço o Espírito Santo, mas eu não mereço isso. Então, o primeiro tabu que a gente tem que quebrar é o quê? É que ninguém merece o Espírito Santo, né? Imagina, é uma comparação que uma pessoa fez outro dia, ela falou assim, imagina, o ser humano fez uma comparação, é uma barata, né? A barata. Você é uma barata comparado com Deus. Então, como que pode uma barata ter relacionamento com, digamos que Deus seja o ser humano? Primeiro que é nojento, né? E não vai ter relacionamento mesmo. E essa coisa de você merecer não quer dizer que você vive pecando, você vive fazendo tudo errado e você sabe que você está fazendo tudo errado e a gente fala assim, não, você está fazendo tudo errado, você está no pecado, você está mergulhando nas coisas erradas. Não, o Espírito Santo pode vir sobre a sua vida, não é disso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, imagina, é Deus dentro de você. Nunca a gente vai merecer, mas não é pelo merecer. É pelos sacrifícios que a gente acaba fazendo, né, Ju? São os sacrifícios que Deus pede da gente de viver a vida de acordo com a vontade dele. E quando a gente fala de entender que a gente não merece, é entender da seguinte forma, reconhecendo que pelo fato de sermos humanos como somos, já carregamos por si só falhas, né? Que sozinhos, né? A gente realmente não consegue realizar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, e aí entra o ponto no qual a gente entende que a gente precisa buscá-lo. Quando a gente reconhece que sozinho a gente não consegue realmente fazer nada. Que também é uma coisa que é necessária que a pessoa que ainda não tem o Espírito Santo, ela entenda. Que, por exemplo, que você tire da sua cabeça que realmente não existe alguém merecedor. Já tirou da sua cabeça, beleza. Mas acompanhado da remoção desse pensamento, é necessário uma sede. Para que, de fato, você tenha acesso ao Espírito Santo. E essa sede é comprovada através dos sacrifícios que você faz para chegar até ele, né? Pois é, e esses sacrifícios, eles são necessários. Quando eu olho para cá, vai para lá, quando eu olho para lá, vai para cá. Então, esses sacrifícios é aquilo, você abandona o pecado, é a conversão, é a fase da conversão. Então, você abandonou as amizades erradas que te faziam mal, que te levavam para o mau caminho, que te levavam a fazer coisas erradas, a ter pensamentos errados. Você abandonou a mentira, você abandonou a pornografia, você abandonou tudo de errado. Você foi cortando, você veio
você ouviu a palavra, você aprendeu e você falava, eu vou cortar isso da minha vida. Eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar. E você foi tirando. E agora chegou num ponto que você fala assim, eu não sei mais o que tirar. Eu não sei mais, eu não sei. E você está buscando o Espírito Santo e não acontece, mas você já abandonou. Você fala assim, eu tirei tudo, mas eu não sei o que está acontecendo. Sabe o que é? Era um outro erro que essa jovem que conversou comigo tinha. Ela tinha dificuldade de acreditar. Aí a gente entra numa outra área muito séria. Porque, olha só, gente, uma das coisas que Deus mais abomina é a incredulidade. Por que a incredulidade? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o quê? Fé é você crer naquilo que você não vê. É você ter uma convicção, uma certeza. Então, por exemplo, se você não crê que o Espírito Santo, poxa, que você abandonou o pecado, que você abandonou o erro, e está na palavra dele, e você está buscando, e você não crê que ele pode vir sobre a sua vida, então é o mesmo que você não crer na palavra dele. É o mesmo que você não crer que ele exista. Então, a coisa fica difícil. E esse é o trabalho que você tem que ter. E é tão interessante, é tão chato, é tão triste. Porque, assim, tem pessoas que têm muita facilidade em acreditar em tudo que é negativo. Sabe, se alguém fala assim, aquela pessoa ali, ela não é legal, não. Você acredita. Mas se alguém fala assim, poxa, aquela pessoa ali é muito legal, ela arrebenta, aí você faz, aí geralmente é assim, quero ver. Por quê? Porque já existe, é natural da carne do ser humano, né? E as pessoas se entregam cada vez mais a isso, a esse olhar negativo, a essa ideia negativa. Eu era um pouco assim. Como que eu posso explicar para você? Eu era esse tipo de pessoa assim que eu tinha tanto medo de me decepcionar com as pessoas, ou se eu coloco uma expectativa em alguma coisa boa e aquela coisa boa não acontece e eu me decepciono, então eu achava mais fácil pensar assim, sabe de uma coisa? Eu não acredito não. Não vai dar certo não, Mas sabe aquela coisa? Não vai dar certo não, mas no fundo você quer que dê certo, mas o que você fala tem poder. Você por dentro, você quer que dê certo, mas o que você determina com as suas palavras é o negativo. Não vai dar certo não. Não tem nada a ver, não, isso aí eu nunca vou conseguir. Então, só coisas negativas. Então, você está usando o poder da palavra ao contrário daquilo que você realmente quer. Na verdade, você quer que dê certo. Mas o seu medo de se decepcionar se não der certo é tão grande que você começa a falar assim, bom, se eu falar que não vai dar certo e não der certo, eu não perdi nada. O problema é, se eu falar, se eu acreditar, se eu for com tudo para dar certo e não der certo, a decepção que eu vou ter. E isso também é uma fé, né? Uma fé negativa. Exato. E aí a gente sempre para pensar assim, poxa, por que a pessoa coloca tanta força em crer naquilo que é ruim e não transfere essa força para crer naquilo que realmente vai funcionar na vida dela, né? Porque todo ser humano tem uma fé. Todas as pessoas possuem uma fé. Até o ateu possui fé. É que ele está aplicando no lugar errado. Um exemplo simples que a gente sempre ouve, por exemplo, nas reuniões, é do rótulo do shampoo. Você lê e pratica exatamente o que está ali. A mesma coisa quando vai pintar o cabelo. Lê ali na tintura, tem que ficar tantos minutos. Você crê naquilo ali e faz exatamente como aquilo. É como, por exemplo, uma receita que um médico passa para você. Você vai no posto de saúde, tá aí com virose, olha, toma tantas gotas de dipirona, tantas horas aí, e aí você crê naquilo e você faz, porque você tem certeza que aquilo ali vai aliviar a sua dor. Por que não transfere essa força, né, de aplicar a crença e a fé
para a palavra de Deus. Porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando de algo que vai trazer resultado real dentro de você. Porque o primeiro resultado da palavra de Deus é dentro da gente, é na nossa mente, é no nosso interior. E quando você coloca essa força nisso, automaticamente, né, posteriormente, você vai vendo os outros resultados acontecerem. Então a gente sempre tem que avaliar: será que eu estou aplicando mais a minha fé naquilo que é natural, naquilo que é desse mundo, ou eu estou aplicando a minha fé na palavra de Deus, né? E também porque essa fé faz a gente, por exemplo, assim, focar na palavra de Deus, porque a gente tem a nossa natureza humana, então a gente às vezes foca em experiências de outras pessoas, né, em receitinhas, e isso muitas vezes dificulta, porque a gente tem que focar no que diz a palavra de Deus e crer no que diz a palavra de Deus, porque cada um tem uma experiência diferente, não é porque eu recebi o Espírito Santo, porque eu abri mão de algo, que se você abrir mão daquele algo que eu abri mão, vai dar certo para você, porque Deus fala individualmente com cada um. Então você tem que buscar de Deus isso, você tem que buscar na palavra de Deus, você tem que ter a sinceridade, porque a Deus se agrada dessa sinceridade. Então às vezes você pergunta para muitas pessoas: olha, o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Eu não sei o que falta. Então você tem que falar com Deus e buscar onde? Buscar na palavra de Deus. Olha, o que a Bíblia diz? Qual que é, por exemplo, os frutos do Espírito Santo? Aí você vai olhar lá, poxa, amor, paz, longanimidade, poxa, eu tenho tido esses frutos? Se eu não tenho tido esses frutos, então como que eu vou usar a minha fé para que eu possa apresentar esses frutos? Então você vai trabalhar junto com o Espírito Santo, porque não é algo automático, assim, você recebeu o Espírito Santo, você muda totalmente, né, dona Nanda? Dia após dia é um degrau, e às vezes é essa expectativa que você tem, de que você vai buscar o Espírito Santo, e quando recebe o Espírito Santo você já vai ter todos os frutos, já vai mudar tudo, e isso te frustra. E você vai ficar perfeitinha, isso, né? E aí fica se frustrando. Exatamente, e não tem perfeição, né? A perfeição nossa é buscar a perfeição, mas perfeitos a gente não vai ser. Mas é claro, não é para você pensar assim: ah, então eu vou me contentar com isso, vou fazer o errado, porque qualquer coisa eu falo assim: olha, a senhora falou que a gente não era perfeito. E não é bem assim. O que acontece sobre isso de você crer? Às vezes a sua mãe chega e fala para você assim, porque você sempre tem uns certos comportamentos, e você sabe, né? Quando você lida em casa, é muito difícil ser perfeito, né? Porque mãe sempre vai achar um defeito, mãe sempre vai falar alguma coisa, e nem todas, né? Tem aquelas que são mais perceptíveis, mas tem aquelas que nem têm o Espírito Santo e vão ser muito... Se a que tem o Espírito Santo é usada, imagina a que não tem. Muitas vezes acontece, o diabo vê que aquela pessoa não está vigiando e ele vai usar a mãe, vai usar o pai, vai usar a irmã, os usos da própria família de casa. Então, de repente, a sua mãe fala assim: ah, tá vendo? Você nunca vai ter o Espírito Santo. Por que você tem que acreditar nessa palavra? Será que você não consegue perceber que essa palavra não foi a sua mãe? A sua mãe não estava prestando atenção, ou a sua mãe não tem entendimento para reprimir esse tipo de palavra. Porque a gente nunca pode falar uma coisa dessa. Por quê? Porque depende de Deus, não depende da gente apenas. Depende de Deus. Então, se Deus falou que Ele quer dar o Espírito dele, então Ele vai dar. Ele vai dar. Mas você tem que fazer a sua parte. E uma das coisas é você estar vigiando para você poder identificar a voz do diabo através das pessoas. E às vezes, uma pessoa de Deus pode ser usada também. A gente lembra de Pedro, que quando o Senhor falou assim: não, vai chegar o momento, vai chegar o meu momento. E Pedro falou assim: não, jamais, não vai chegar não vai acontecer isso não. O que o Senhor Jesus falou para ele? Arreda de Satanás. Arreda de Satanás.
né? E aí, eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu até fiquei assim, meu Deus, Jesus falou para Pedro que ele estava endemoniado. Não! Ali é um exemplo perfeito para a gente compreender o mundo espiritual. O Senhor Jesus nos ensinando, tá vendo? É Jesus falando assim pra gente, tá vendo? O diabo usa até mesmo aqueles que estão comigo. Algo que fica claro ali nesse episódio com Jesus é que ele percebeu imediatamente que aquilo ali não vinha do Pai. Exato. Ele viu, ele reagiu. Que foi falado, ele viu imediatamente que aquilo ali vinha direto do inferno. E reagiu imediatamente. Ele não ficou pensando, mais. Não, ele reagiu imediatamente, cortando o efeito daquela palavra através da reação de fé. É claro que você não vai falar para sua mãe, né, claro, que não tem entendimento, porque vai chegar para ela reda de Satanás. Senão você vai tomar uma voadora, vai ficar um chinelo assim, ó, na sua face. Né? Você não vai falar isso, mas dentro de você repreende. Quantas vezes já aconteceram situações em que estava acontecendo assim, a pessoa ali na minha frente, e eu por dentro estava assim, desgraçado, você está usando ela para fazer isso, né? Mas você está amarrado. Mas por dentro de mim, aqui, ó, na minha mente, eu estava amarrando o diabo. Então, o que acontece? Olha só como é importante. Porque essas palavras desse tipo, você agarra igual uma esponja, sabe? E fica tudo ali acumuladinho. Aí depois a outra pessoa fala uma outra coisa. A sua irmã vem, isso aí não é comportamento de gente da igreja, não. Isso aí não é sabe? Vem aquele monte, aquela avalanche de acusações que o diabo usa. E eu não tô tirando você, não. De repente você tá merecendo, né? Que a irmã fale, que a mãe fale, eu não sei. O caso é o seguinte, você tá tirando tudo, você tá buscando com todas as suas forças, você procura fazer tudo e de repente as pessoas não veem e só te acusam. Então aí sim, mas é claro, se você tá lá, você não ajuda em casa, você não faz nada, você continua sendo a mesma pessoa, você não mudou em nada para sua família, você não teve nenhuma transformação, nenhuma conversão em você. Então, claro, eles estão falando com razão. Mas o que a gente está falando aqui é quando você está fazendo a sua parte. E você está mudando, você está fazendo, e você ouve essas palavras. Você nunca vai ter o Espírito Santo. Uma pessoa de Deus não faz isso, né? E, de repente, o que você fez não é... Sabe? Porque, de repente, você esqueceu de fazer alguma coisa que aquela pessoa pediu. Sabe? Então a pessoa já pensa assim, porque a imagem das pessoas também, de fora, né? Elas têm essa imagem de que o cristão tem que ser perfeitinho. Não, o cristão tem que ser perfeito. Então, espera uma coisa que não é real. Fica esperando das pessoas, tipo assim, uma perfeição que é impossível. Então, por isso que você tem que raciocinar. Você tem que usar a sua cabeça, não é usar a sua emoção o tempo inteiro e simplesmente absorver as palavras negativas. Palavra negativa nunca vem de Deus. Nunca. O Espírito Santo nunca vai te trazer, ele vai te trazer uma consciência de algo errado. Sim, mas algo negativo, acusação, aquela acusação que você fica assim, ai, não aguento, muita acusação, tô me sentindo muito culpada, e você fica assim, se sentindo mal. Não é de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que quem é o acusador? O diabo. O diabo é o acusador. É ele que aponta dedo. Sempre que você tiver esse sentimento de que tá um dedo assim, sabe? Apontando para você, te culpando. Não é o Espírito Santo. Não é. É o diabo. E às vezes ele faz com razão, porque ele sabe o que você tá fazendo de errado. Mas não é Deus que tá te acusando. É ele.
O acusador é ele, porque muitas vezes ele leva você ao erro para depois poder te acusar. Então, o que você tem que fazer quando você acha que nunca vai receber o Espírito Santo? Primeira coisa, você tem que tirar essa... Olha, eu acho que eu nunca vou receber o Espírito Santo. Eu acho que eu não mereço o Espírito Santo. Toda essa negatividade você tem que tirar, você tem que abolir. Ah, Nanda, como que eu vou fazer? Você para de achar. Não. Como que você trabalha, né, essa parte de você deixar de achar? Porque parece assim, parece que eu estou me enganando. Não, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é falar assim, não, eu acredito em mim. Eu acredito que o Espírito Santo me quer. Porque eu o quero. Porque eu quero ter o Espírito Santo. Eu entendo a necessidade que eu tenho do Espírito Santo. Meu Deus, para eu escolher um namorado, eu preciso do Espírito Santo para escolher a pessoa certa. Para eu tomar decisões na minha vida, eu preciso do Espírito Santo para eu não errar. Para eu lidar com a minha família, eu preciso do Espírito Santo porque eu preciso compreendê-los. Para eu ter paz, eu preciso do Espírito Santo. Para tudo na vida, você precisa do Espírito Santo. E o que acontece, né? Os jovens transferem essa dependência e essa consciência de que eu preciso disso, né? No caso do Espírito Santo, ele transfere para outras coisas. Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter fama, eu preciso ter like, eu preciso ter curtida, eu preciso de várias coisas que não é o Espírito Santo para ser feliz. Por isso que ele se encontra nesse estado de achar que não merece. Porque ele ainda não entendeu que é somente o Espírito Santo. E a gente, quando fala de trocar a dependência de lugar, tirar essa dependência do Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, essa sede de ter o Espírito Santo, para você colocar a sede em outras coisas, às vezes o que te atrapalha é isso, porque você tem sede de muita coisa, menos do Espírito Santo. E aí você fica procurando em inúmeros lugares. Eu até lembrei de uma situação em que uma vez eu atendi uma pessoa e ela falou para mim que era vegana. Aí eu perguntei, tá bom, mas por que você tomou essa decisão? Como que foi isso, né? Aí a pessoa disse assim pra mim, eu assisti um vídeo no YouTube. E aí o que a pessoa falou, achei muito interessante e eu comecei a acreditar naquilo. Olha como é fácil, né? É fácil você... Olha, gente, se um dia eu me tornar vegana, vocês podem ter certeza que tem algum problema aí. Tem algo de errado. Porque não consigo, é muito difícil. Eu amo carne. Desculpa lá. Mas, tadinha da vaquinha. Eu prefiro não pensar na vaquinha, só pensar na carninha. Mas não é nem... A gente não tá falando nem do fato a questão vegana. A gente tá falando, assim, do ponto em que... Como ela foi convencida. Como ela aplicou uma fé em um vídeo do YouTube. Ao invés de aplicar a fé naquilo na que realmente de traz o resultado, né? De Deus, Quando a dona Nanda até estava falando sobre essa questão, né, de ser a gente precisa do Espírito Santo para tudo, né? E tem momentos que a gente passa que, por exemplo, vem esse pensamento, poxa, eu quero mudar, mas eu não consigo. Então, ali é o melhor momento para você ter o Espírito Santo, porque somente se você tiver o Espírito Santo, você vai ter a força necessária para vencer. Porque às vezes você sempre é barrado naquela mesma situação. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha um problema na minha casa, que eu não conseguia ficar sem responder. Então, tudo eu respondia. Então, quando eu respondia, o que vinha na minha cabeça? Eu ia para a igreja, ia fazer minha oração, ia buscar o Espírito Santo e vinha na minha cabeça, olha, você não pode ter o Espírito Santo porque você responde. Você não consegue se controlar. Mas chegou um dia que, assim, caiu a ficha e pensou assim, justamente porque eu sou assim que eu preciso receber o Espírito Santo. Se eu não tiver a natureza divina em mim, eu não vou conseguir nunca vencer isso. Então eu tive que me render a Deus e falar, Deus, se o Senhor não me der o teu Espírito Santo, eu nunca vou conseguir vencer isso. Então naquele momento eu me derramei 100% e então eu recebi o Espírito Santo. Mas o que acontece? Muitas vezes quando você falha e aí você
você vai pedir perdão para Deus, em vez de você crer que a partir dali vai ser tudo diferente, não. Você fica com aquilo, olha, eu errei de novo. Aí você até ora, mas você pensa assim, amanhã eu vou fazer de novo. Depende de você crer que se você confessar, ele vai te perdoar e você recebendo ele, você nunca mais vai errar. Você pode errar em outras coisas, porque você continua sendo humano, mas naquela não, porque é a prova que o Espírito Santo veio sobre você e você venceu aquilo. Então você tem que parar de ficar julgando você mesmo, e você tem que o quê? Poxa, eu errei, eu tenho errado, eu sou falho. Meu Deus, é agora que eu vou receber o Espírito Santo. E sair daquela reunião e fazer tudo que você não fazia. Porque tem muita gente que às vezes fala assim, sempre que eu vou convidar alguém, vem na minha cabeça, olha, como é que você vai falar que essa pessoa precisa receber o Espírito Santo, que ela precisa de Deus, se você não tem o Espírito Santo? Isso vinha na minha cabeça também. Mas quando eu usei a minha fé e falei assim, mesmo eu não tendo o Espírito Santo, eu vou viver como se eu já tivesse, então eu vou lá e vou falar com ela. Então, quando eu abri a minha boca para falar, Deus ia colocando as palavras, e foi assim. A gente não pode se travar, porque às vezes você também se trava. Eu não tenho o Espírito Santo, então eu não posso ganhar uma alma, eu não posso ser uma testemunha. Você pode, porque você tem que ir até o limite. Quando você chega no teu limite, você fala, Deus, eu não consigo, mas é ali que vem o Espírito Santo, né, dona Luna? E o que acontece? A fase da conversão é aquela fase que você tá na força do braço. Você abandona as amizades, você abandona a mentira, você abandona o pecado, você abandona a pornografia, você abandona... que mais? Você abandona tudo que é errado, né? Os vícios, você dormia com o namorado, você abandona, você muda tudo, é aquela fase da conversão. E por que o Espírito Santo é tão crucial? Porque a fase da conversão é força do braço. Mas você não aguenta segurar essa barra, você não aguenta negar a sua carne para sempre na força do braço. Se você não tem o Espírito Santo, você só é uma convertida, você só se converteu, você abandonou tudo de errado, mas você não tem o Espírito Santo, então você tem ali uma etiquetinha grudada, invisível, na sua testa, dizendo com um prazo de validade. Você tem prazo de validade, porque você precisa do Espírito Santo. Quem é que vai te dar forças para você não voltar para o erro? Quem vai te dar forças para você se manter dentro da vontade de Deus? É Ele. É Ele que vai te dar essa força. Então, se você não tem o Espírito Santo, se você não está colocando Ele como prioridade, você está errando feio. Porque o seu prazo de validade está aí. Você não vê, mas você tem um prazo de validade. Eu não vejo. Mas Deus e o diabo, eles sabem do seu prazo de validade. Então, você tem que vencer essas coisas. Você tem que parar. Poxa, por que é tão fácil você acreditar, sabe? Num videozinho de pessoas que você não sabe nem de onde vem, como que eles vivem, que tipo de caráter essa pessoa tem. Ela vai lá, fala um monte de baboseira e você acredita em tudo, você muda a sua vida, a sua forma de se alimentar. Você muda tudo por causa desses vídeos, mas a palavra de Deus você não acredita. Como pode isso? A palavra de Deus é tudo. É a verdade que muitos não querem acreditar. Mas você precisa falar assim, não, eu acredito. A primeira coisa, eu lembro que eu desde pequena, eu não tive, assim, a minha mãe não era de ir à igreja, ninguém na minha família, minha avó era de uma igreja. Mas assim, eu queria, porque eu queria paz. Eu queria aquilo que Deus prometia na palavra dele. Eu queria. E eu busquei. Eu lembro que eu ia tinha umas amigas na escola que me convidavam para ir no grupo jovem, mas eu não fiquei, porque não era um
FJU, né? Eu não cheguei no FJU, infelizmente. Era um grupo jovem que só ficava lá brincando de achar o versículo primeiro. Não era um grupo jovem que trazia, sabe, palavra viva pra gente. Então, mas eu tinha sede de Deus. E quanto mais eu via as coisas dando errado na minha vida, eu sabia que eu precisava de Deus. Eu precisava me aproximar de Deus. E de repente a sua vida está toda errada. Você tá tudo ruim, tudo dando errado, não tá bom. E você não busca. Você sabe por que às vezes você não tem sede de Deus? Porque o seu tempo, a sua mente tá toda tomada com internet o dia inteiro, com vídeos o dia inteiro, eu estava até conversando com uma amiga e ela estava falando, né, que você fica criando fã-clube. Você pega lá um personagem ou uma celebridade, você cria fã-clube. E vive para aquilo. E vive para aquilo. Abre mão da vida. Fica fazendo videozinho. Que nem conhece. Você nem conhece, você tá promovendo aquela pessoa. Você tá, a sua vida tá no buraco, mas você tá promovendo aquela pessoa. Aquela pessoa vai ganhar dinheiro porque você tá ali promovendo e você não ganha nada com isso. Aliás, você se dá mal, porque espiritualmente você tá vazia. E aquela pessoa um dia vai te decepcionar, pode ter certeza disso. Então, você se enche do quê? Você se enche de dorama, você se enche de série, você não se enche da palavra de Deus. Você não se enche de ouvir as coisas de Deus, de compreender. Você sabe por quê? Porque você fica ali naquelas coisas se enganando e aparentemente aquilo ali, é divertidinho, né? É legalzinho, videozinho, é divertidinho e tal. Mas depois como que você fica? Você se sente vazia. Por quê? Porque você se encheu de informação, a sua mente está cheia de imagens que você estava vendo, a sua mente absorve as mensagens subliminares das séries, das coisas que você assiste. Seu cérebro absorve. E daqui a pouco você está numa depressão. Esses dias eu tomei ciência de uma situação por uma mãe numa escola que eu fiquei muito pensativa, porque ela tem um sobrinho que, né, como a maioria dos jovens, o dia inteiro deslizando a tela. E aí ela não estava sabendo como ajudar esse sobrinho, que morava com a mãe dela, com a avó no caso, né, porque ele criou uma dependência do celular a ponto de que o celular dele teve um problema, a bateria pifou. E quando aquela bateria pifou, foi como se a bateria dele tivesse acabado. Ele começou a passar mal, desmaiou, ele apagou junto com o celular. E enquanto o celular não ligou de volta, ele não se restabeleceu na saúde. E aí uma coisa que eu fiquei muito pensativa, quando a pessoa ela dedica a sua energia mental e a sua energia física em algo que não tem vida, porque se você fica o tempo todo aqui, isso aqui vai sugar a sua vida, vai sugar a sua energia. E se tratando daqueles jovens que já têm acesso à fé e estão buscando o Espírito Santo, às vezes você perde muito tempo aqui, não que seja errado, né? Vamos assim dizer. Tem vídeos, tem coisas que vão acrescentar. Mas uma coisa que você não pode abrir mão é de ter o contato com a palavra de Deus. Aqui tem o pão nosso, né? Poderia ser a Bíblia, né? É só um exemplo. Mas você não pode abrir mão de ter o contato com a palavra de Deus. E assim, tudo tem limites, né? Porque você falou assim, não tem problema, mas tem problema se você fica ali o dia inteiro. Se você mergulha naquilo e você fica ali. Aí você fala assim, mas eu vou na igreja, eu venho no encontro jovem, mas não é o suficiente, porque não tem equilíbrio. Tá assim, você tá assim, aqui é 8 e aqui é 80, tá? Você vem na igreja, 9. Mas aí, quando chega a quantidade de vídeos que você assiste, 78. Então, não tem equilíbrio. Não tem. Então, como que você tem que fazer? Você tem que trazer o equilíbrio onde
a palavra de Deus, as coisas de Deus são muito mais do que essas coisas aqui. Então, por exemplo, você vem na igreja, todos os dias você lê a palavra de Deus e medita nela. Você assiste os testemunhos. A mensagem lá do Bispo Macedo de manhã. A mensagem do Bispo Macedo. Ou seja, olha só, tudo isso está te acrescentando espiritualmente, para a sua vida espiritual. Aí, vamos dizer, no seu dia, amanhã, por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira, você vai para o trabalho, aí você fica lá, quantas horas no trabalho? De 8 a 12, né? Digamos que você fique lá 8 horas trabalhando, né? 8 horas no seu trabalho. Aí, depois das 8, você vem no encontro jovem. O encontro jovem... No Algo a Mais. No Algo a Mais. O Algo a Mais é 1h30. Então, olha o contato que você teve de 1h30. Mas se de manhã você acordou, você leu a Bíblia antes de sair de casa, você falou com Deus enquanto você estava indo, você estava conversando com Deus. Aí você está lá no seu trabalho, o seu patrão fala umas coisas, aí por dentro você está assim, meu Deus, olha, me dá forças, porque não é fácil lidar com isso não. Você está orando. Aí na hora do almoço, você até almoça e vê um videozinho, vê umas coisinhas. Olha esse contato. Rápido. Né? Assim, não muito. Aí você acabou o almoço, você volta para o seu trabalho e você está constantemente falando com Deus. Você está, meu Deus, olha, poxa vida, eu preciso... Você ali ao longo do dia, você teve um problema com alguém, aí você percebeu que você agiu errado. Poxa, meu Deus, eu tenho que mudar. Você está falando com Deus. Olha o seu contato. Não é só lá no Algo a Mais. 1h30. Você está tendo contato desde a hora que você acordou. E você olhou o vídeo. Você viu um videozinho. Aí depois do Algo a Mais, porque você orou, você leu, você falou com Deus durante o seu dia, você veio para o Algo a Mais, chegou em casa, eu vou descansar, vou ver um filme, vou ver alguma coisa. Você assiste 1h. É que o equilíbrio... E vai dormir. E o equilíbrio é o que faz com que, por exemplo, a gente tenha consciência de que o nosso combustível, que é a palavra de Deus, ele esteja em alta, ele nunca esteja em falta. Porque se faltar o combustível, que é a palavra de Deus, vai ter uma hora que a máquina vai pifar. Vai ter uma hora que a sua fé vai parar de ter resultados. Você vai parar de funcionar espiritualmente falando. É só a gente comparar, pegar o corpo humano. O ser humano, o corpo humano, né? A gente precisa de comer pelo menos 3 vezes ao dia. De 2 a 3 vezes ao dia, né? Tem gente que come toda hora, mas eu almoço, lancho e depois não como. Mas, claro, de vez em quando você vai lá, você come uma fruta, você come uma coisinha ali, outra coisinha ali, você toma um café, você está se alimentando. O corpo espiritual é da mesma forma. Todo dia você tem que alimentar o seu corpo. Você alimenta o seu corpo com a palavra de Deus, o corpo espiritual, tá? Você alimenta o seu corpo espiritual, amanhã, por exemplo, hoje, você alimentou o seu corpo espiritual? Olha, eu acordei, eu orei, você deu um cafezinho da manhã ali para ele. Aí, eu li, meditei. Você deu um pãozinho para ele. Pão com manteiga, né? Você meditou e você orou, né? Aí você foi para reunião de domingo de manhã. Uau! Você deu... o seu café da manhã para o seu corpo espiritual hoje teve frutas, teve pão com manteiga, teve café, teve bolo, teve presunto e queijo. Tá? Olha, foi caprichado, né? Aí você chegou em casa, aí você passou o dia na igreja, você conversou com seus amigos, aí você, por exemplo, teve o encontro jovem aí, tem gente que o encontro jovem é no domingo, você foi no encontro jovem, você almoçou, você deu almoço para o seu corpo espiritual. Aí agora você está assistindo aqui, você está alimentando o seu corpo espiritual, você está aí comendo um chocolate. Né? Com a gente aqui, assistindo a gente, você está comendo chocolate. Tá dando um chocolatezinho aí pro seu
para o seu corpo espiritual. Aí quando acabar, você até vai assistir uma coisa, se der tempo, se não der tempo, você vai dormir, antes de dormir você vai orar. Se der tempo, se der, você vai ler a palavra. Então seu corpo tá, hoje você alimentou bem o seu corpo. Seu corpo tá ali, o corpo espiritual, tá? Que eu tô falando. Aí amanhã, a mesma coisa, de manhã você lê a palavra, você fala com Deus, durante o seu dia você está falando com Deus e você, sabe, você está alimentando o seu corpo espiritual. Mas de repente, o que você tem feito? Você não alimenta, você come uma vez no dia e quando você come, alface. É alface que você vem. Aí você vem na reunião, você nem presta atenção, a sua cabeça fica vigiando em outras coisas, porque você, antes de chegar, você estava assistindo um monte de coisa, um monte de videozinhos, você fica lembrando dos videozinhos, lembrando das coisas. Então, o alimento, você só está comendo alface. Sabe que quando você come alface, parece que você não comeu nada, o estômago continua vazio? Então, você está ali, ó, na alface. Aí, no dia seguinte, alface, dá-lhe alface, você só come alface. E se comer, né? Se comer. Muitas vezes você nem dá nenhum alimento. Então, às vezes, é isso que está acontecendo. Você não está alimentando o seu corpo espiritual. Ele está sedento e está faminto. Porque você não está dando para ele o que ele precisa. Aí você fala, eu não creio. Claro que você não crê. Porque você crê nos videozinhos, você crê em um monte de outras coisas, mas na palavra de Deus você não tá buscando saber a palavra de Deus. Gente, como que você vai crer em uma coisa que você nem sabe? Você nem busca saber. Sabe? As promessas de Deus. O que Deus prometeu? Sabe? Você não sabe. Poxa, por que o Espírito Santo é tão importante? Você não sabe. Então, como que você vai ter sede de algo que você não sabe? Mas você não sabe porque você não procura. Porque, para começar, está tudo na palavra dele. Então, começa a reagir. Você tem que começar a reagir. Tem que começar a fazer alguma coisa diferente. Não adianta você só ficar... eu não acredito, eu quero acreditar. Não, você tem que também, junto com essa atitude, não, eu acredito. É você procurar conhecer. É você se alimentar da palavra de Deus. Você tem que alimentar o corpo espiritual com as coisas espirituais. É só assim que ele vai ficar saudável. Então, de repente, o seu corpo espiritual, o seu corpo físico é gordinho. Tipo eu, assim, tô gordinha, né? Tá bem gordinha, bem alimentada. Mas o espiritual tá raquítico. Tá carne e osso. Por quê? Porque você não alimenta ele. E esse não alimentar, a pessoa só sente falta quando vem aquele pensamento assim, você não merece. Porque é assim, né? Quando a gente alimenta o nosso corpo espiritual, a gente tá dando ao nosso espírito armas para quando os maus pensamentos vier, né, você saber combater. Que é assim, né? Nem tudo que a gente se alimenta da palavra de Deus é para aquele momento. Geralmente, quando vem um mau pensamento, aí você alimentei-me espiritualmente, tô com essa arma escondida aqui, ó. Você vai lá e enfia a faca naquele pensamento ruim. E aí ele bate em retirada. Então, por isso que é necessário essa sede e essa busca. Porque quando o diabo vier com um pensamento assim, você não merece, você é feia, você é horrível, olha o que você fez. Você vai saber responder o diabo exatamente com aquilo que você se alimentou espiritualmente, o que você ouviu na palavra de Deus, que foi o que aconteceu com Jesus quando ele foi tentado. O diabo tentou Jesus e Jesus já largou o aço para cima dele. Já combateu ali o que o diabo estava tentando colocar nos pensamentos dele com a palavra. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava conectado com Deus, estava vigilante. Por isso que é importante não se distrair, né? E você está vigiando, não é à toa que a palavra diz, né? Vigiai e orai. O vigiar, esse vigiar é você vigiar os seus pensamentos. Por quê? Poxa, eu estou acreditando naquilo que aquela pessoa falou. Aquela pessoa falou que eu nunca vou conseguir. Eu estou acreditando nisso, está amarrado. Eu agora vou acreditar em mim. Porque é uma decisão. É uma decisão.
Um dia a menina assistiu um vídeo e decidiu, vou ser vegana. Olha como o diabo investe no poder de decisão do ser humano, né? Por que não pega essa decisão e decide receber o Espírito Isso Santo? aí é uma besteira, né? Imagina as outras coisas que as pessoas decidem. Que as pessoas tomam decisões porque assistiu um filme, uma novela, uma série. E você pensa assim, é bonito isso, vou ser assim também, vou fazer isso também. É assim que ela pensa? Vou pensar assim também. Olha, tão simples. Você começa a pensar daquele jeito porque você viu. Então, e a palavra de Deus? A palavra de Deus que nos ensina o certo, que nos dá toda a direção correta, sem erro. Mas você não, você prefere acreditar no que as pessoas falam no que Deus fala. No que o diabo fala através das pessoas, você acredita. Mas aquilo que Deus fala através da palavra dele, você não acredita. É isso que é o problema. Tem mensagem aí pra gente ler, os comentários? Tem um comentário que tem bem a ver sobre isso, né? Sobre o que você está alimentando. Que a Cris disse assim, boa noite. Eu vi um testemunho na live, a moça falou que sabia que o Espírito Santo era importante, que o Espírito Santo era importante para ela. Mas, para mim, não é a mesma sensação que eu tenho, né? Então, por quê? Talvez lá quando você viu o testemunho, é uma palavra, né? Ali, poxa, entrou aquilo ali dentro de você. Mas você diz, olha, eu não tenho essa sensação que ela tem, que o Espírito Santo é muito importante. Então, deve ser porque você deve estar alimentando outros pensamentos mais do que o pensamento que vem de Deus. E sabe o que é? Gente, um dos sinais maiores, assim, do final dos tempos, que a gente está chegando no final dos tempos, essa coisa das pessoas acreditarem demais no que elas sentem. Pensa comigo, vamos usar o nosso raciocínio, tá bom? Um dia você sente bem de manhã, você acordou bem, aí chegou no caminho para o trabalho, sujou sua roupa, o ônibus estava apertado, você se irritou com a pessoa que, sei lá, fez alguma coisa lá, aí chegou no trabalho, aí atrasou, o ônibus atrasou, o metrô atrasou, o trânsito fez você se atrasar, então você já levou, poxa, está atrasada do seu patrão, então você acordou bem, as coisas foram acontecendo, você já está mal. Aí vem uma notícia boa, você já fica bem de novo. Sentimentos, sensações são assim, ó. Você vai lá embaixo, você vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima. É assim, sensação é assim. E, por exemplo, e as pessoas que falam assim, eu me identifico, eu me sinto, eu me sinto como um cachorro, então eu quero ser um cachorro. E esse exemplo não é um exemplo assim impossível de acontecer, não, que vocês veem que isso acontece, isso já está acontecendo. Então, a fé, ela nos ensina uma coisa assim essencial para a gente, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a gente ter paz. Ela ensina que a gente não deve viver pelas nossas emoções. A gente não deve viver pelo que a gente sente. Eu me sinto longe de Deus. Não, peraí. Eu tô me sentindo longe de Deus porque eu fiz alguma coisa errada. Por isso que eu tô me sentindo longe de Deus. Então, eu vou consertar o que eu fiz de errado. E eu vou me aproximar de Deus. Você toma a decisão. Aí você vai e você se aproxima. Aí você se sente próxima. Mas ainda que você não sentisse, você tem que tomar atitude. Você não pode viver assim, porque, preste atenção, quando você não está afim de trabalhar, você faz isso, que provavelmente pode ser que todo dia você não esteja afim de trabalhar. Você, por acaso, mata o trabalho porque você não está com vontade? Não. Você vai para o trabalho sem vontade. É a mesma coisa. Às vezes você fala assim, eu não sinto igual a ela. Eu não... Mas você não sente hoje.
Você não sente hoje, amanhã você vai sentir. E ainda que é essa percepção que você tem que ter. Que às vezes você sente uma coisa, às vezes você não sente. Seu coração, ele é volúvel. Seu coração, suas emoções são muito volúveis. E você nunca vai ter paz se você for pelas suas emoções. Então, por exemplo, você fala assim, eu não tenho vontade, mas eu vou mesmo sem vontade. É a vez que você vai ser mais abençoada. E geralmente as decisões que a gente toma usando a razão e deixando a emoção de lado são decisões que a gente precisa fazer um processo. Acontece um processo assim. Você decide, você raciocina, aquele raciocínio faz você tomar uma atitude que te impulsiona a ir para frente. E aí quando você para lá na frente, depois de ter feito esse processo, você olha para trás e fala assim, se eu tivesse ouvido meu coração, eu não estaria aqui onde eu estou agora. Então é importante entender que as decisões que vão realmente mudar a história da sua vida, elas são seguidas de um raciocínio, elas não são seguidas de um sentimento. Por isso que é necessário desprezar totalmente a voz do coração na hora de se decidir. E aí você só consegue fazer isso estando com o seu pensamento conectado com Deus. Porque, assim, é sempre muito rápido quando você precisa escolher se você vai ouvir a voz do coração ou se você vai seguir a voz do Espírito Santo. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo se alimentando dessa palavra, né? E ir pelo que a gente sente é muito mais fácil, né? Você, eu tô sentindo vontade de... Agora, o que eu tô com vontade? Tô com vontade de comer um pudim de leite, um hambúrguer. Eu tenho vontade. Mas eu sei que se essa hora eu for comer um hambúrguer, um pudim de leite, eu não vou dormir bem. Se eu fizer tudo que eu tenho vontade, eu vou errar feio. Por exemplo, se eu falar assim, poxa, hoje eu acordei e assisti a reunião das 7 e a reunião das 8h30. Eu já estava me preparando desde ontem. Ontem eu já estava me preparando, fui dormir mais cedo, porque eu sabia que eu não queria estar dormindo na reunião. Mas se eu não me preparo, eu ia acordar hoje cansada. E eu ia falar assim, não estou com vontade de ir, não estou com vontade. E aí, como que seria? Eu iria mesmo sem vontade, né? Então, o mundo, por exemplo, você fica assistindo videozinho, você fica nas redes sociais o tempo inteiro e aquilo ali, né? De certa forma, você se entretém ali. É gostosinho. Então, você tá ali no que você sente. Mas você falar assim, não, aqui parou, até para você ter limites, né, que a gente falou para você, que você tem que ter limite, tem que ter equilíbrio. O equilíbrio são os limites. Você dá limite. Não, eu não vou ficar mais de 1 hora por dia em rede social. É um limite. É bom quando você está ali naquela 1 hora? Você vai ter vontade de ficar 2, 3, 4 horas mais? Vai. Mas você vai falar assim, não. Você coloca o limite e é isso que vai ser. Então, não é uma coisa que você vai sentir. E o ser humano hoje, mais do que nunca, está muito acostumado de tanto ouvir falar, segue seu coração, segue seu coração, segue seu coração. Isso aí é a frase, o slogan do diabo, do inferno. Siga seu coração, é o slogan dele. O diabo vai aparecer um dia, eu creio, né? Acredito nisso, com essa faixa na mão, porque é o slogan dele, siga seu coração. Hoje em dia, então, você só vive querendo seguir o seu coração, seguir suas vontades. Seguir o coração é seguir a vontade. E a sua vontade, ela é contra você. Então, você não pode satisfazer todas as suas vontades. E isso se torna algo que você, não satisfazendo, você está fazendo para Deus. Porque você sabe, no final você está fazendo para Ele, mas no final de tudo é para você, né? Porque todos os limites que Deus pede para a gente ter não é para Ele, para o bel prazer dele. É porque Ele sabe que isso vai fazer bem para a gente, é para o nosso bem.
Então, quando ele fala para você, olha, abandona o pecado, porque ele sabe que o pecado faz mal para a gente. O pecado nos afasta dele. Então, não é porque ele quer assim, ele quer ser aquele todo, né? E você tem que me obedecer. Não, ele faz isso, ele pede isso da gente, porque isso vai nos fazer bem. Quando você se nega, quando você nega suas vontades para fazer a vontade de Deus, isso te faz bem. Isso te traz ânimo, te traz paz. Faz toda a diferença na nossa vida espiritual. E isso é crer, né, dona Nanda? A Fabi aqui até mandou para mim uma frase que fala assim, ó, o significado de crer. Crer é entrega. Crer no original bíblico significa entregar-se de corpo, alma e espírito incondicionalmente. E quando você se entrega, você sacrifica a sua vontade, né? Exatamente. Tem mais comentários aí? Tem um aqui que é até interessante. Vai, lê aí. O Nick escreveu assim: estou me identificando muito, está me ajudando muito, pois ando assim, me sentindo, né? Anda pelo que sente, né? Sinto que não vou conseguir, pois sempre caio no vício da internet. Chegou a hora de priorizar mais as coisas de Deus, né? O Wallace Lopes comentou aqui: acho que o problema não é o celular, e sim o que consumimos. Eu estou agora no PC, faço curso de locução e jornalismo, consumo muita informação, mas sempre estou ouvindo o Bispo Macedo, por exemplo. Porque às vezes a pessoa trabalha com aquilo, né? E ela precisa estar concentrada, ela é jornalista, ela lida com coisas, você precisa daquilo, mas acabou aquele momento, você sabe que você precisa alimentar o seu corpo espiritual. Então você dá o alimento que ele precisa, você dá a palavra de Deus, você assistir o vídeo do Bispo Macedo, você assiste um podcast, você assiste uma live, um testemunho. Isso aí, você está alimentando o seu corpo espiritual com a fé, com as coisas de Deus. Então, ainda que você tenha... A gente fica falando aqui de rede social, de celular, de tela, mas você, de repente, não é rede social. De repente é livro de romance. Você vive lá com a cara mergulhada no livrinho de romance. Lendo romance, e você se enche de romance. Aí quando você olha para a vida real, não é Zero igual. romance. Não é igual. Então, é como se você vivesse num mundo paralelo, em que você não quer ver a realidade e você fica só naquele mundo de sonho. Isso faz mal também. Isso faz muito mal. Então, você tem que saber que você pode ter, sabe, um pouco daquilo, mas não todo o seu tempo daquilo. Não tudo daquilo. A maior parte, na verdade, tem que ser para Deus. Então, por exemplo, você começa a colocar limites a partir de agora. Limites do tempo que você faz coisas que não são para Deus, que são só para você descansar, para você se entreter. Coloca limites. Eu não vou mais ficar esse tempo todo fazendo isso daqui, né? E você ter os momentos certos que você lê a palavra de Deus, que você ora, que você fala com Deus. Isso é muito importante. Tem aí, Dani? Tem um comentário aqui da Elo. Ela disse assim: eu achava que tinha que vencer tudo sozinha e chegar ao estado de perfeita para poder ter o Espírito Santo. Achava também que quando erro, tenho que vencer e só depois poder pedir o Espírito Santo. Olha aí, mais um pensamento, não tem que ser perfeita. Então aqui, ainda bem que você já entendeu, né? Que não precisa ser perfeita, que a gente nunca vai ser perfeito, né? É você. Eu tenho tanto receio quando eu falo essas coisas. Você não precisa ser perfeito, ninguém é perfeito. Eu tenho receio que as pessoas levem isso pro 80, extremo, né? Sabe? Porque daí já usa como uma desculpa para errar, né? Mas não é isso que a gente tá falando. Exatamente. Gente, por isso que a gente tem que enfatizar bem para vocês entenderem que você abandonou o pecado. Por exemplo, eu abandonei o pecado,
Mas às vezes eu erro, e às vezes eu erro e nem estou sabendo que estou errando. Ou às vezes eu erro, por exemplo, teve um dia de época de TPM para as meninas é muito difícil, né, para gente. E esses momentos eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que ficar muito alerta, porque eu fico altamente irritada, sabe, irritadiça. E quando eu me irrito com uma pessoa, eu tô pecando, eu tô errando, mas eu me irrito. Como que eu faço? Eu oro, quando eu percebo que eu tô nesse momento, eu fico, Deus, me ajuda, eu não posso falar o que eu tô sentindo, eu não posso, mas às vezes acontece. Sabe? E o diabo já sabendo, né? Porque a gente faz questão de falar toda hora, né? Ai, meu Deus, hoje tô naqueles dias, né? Aí o diabo já, né? Vou aproveitar. Vou colocar aqui uns probleminhas no seu caminho para te irritar bastante, para você explodir e você sair do espírito, né? É isso que ele faz. Então isso acontece. Mas não quer dizer que eu uso isso como desculpa. Ah, não, tô de TPM, ó. Me aguenta porque eu tô de TPM, entendeu? Vai me aguentar agora. Né? Não é isso. Mas você erra e você sabe, eu sei assim, eu errei com a pessoa, eu sei que eu tenho que pedir desculpas. Eu sei que eu tenho que falar, olha, desculpa, eu não tava bem, me perdoa. Eu tenho que pedir desculpas. Então, você se retrata, você corrige, né? Você fez uma coisa errada, você teve maus olhos. Oh, meu Deus, tem misericórdia. É tão fácil. O pecado, ele tá ao nosso redor. E o diabo, ele joga o pecado assim, ó, na nossa frente, pra gente dar de cara com ele. Então, não é que você... por exemplo, quando a gente fala assim, ninguém é perfeito, e você pensa assim, não, então eu não preciso. Aí você não vai vigiar. Você não vai se autoavaliar. Por isso que eu gosto de falar muito sobre isso. A gente tem que estar sempre se autoavaliando. Você tem que, chegou no final do seu dia, meu Deus, o que eu fiz que te desagradou hoje? O que eu fiz? Aí ele vai te trazer na lembrança, ó, quando você falou aquilo com a fulana. Aí você, meu Deus, eu falei daquele jeito, não devia ter falado. Então, no dia seguinte, você sabe que você tem que pedir desculpas. Ou você sabe também que você fez uma coisa, por exemplo, eu tive maus olhos, mas não falei para ninguém, mas está dentro de mim. Oh, meu Deus, eu tive maus olhos, né? Me perdoa. Ai, de repente aconteceu isso, a pessoa não estava num bom dia. Ou seja, você já constrói aquela coisa que você estava errada e você fica assim, eu tô de maus olhos com essa pessoa. Tá amarrado, meu Deus, olha, eu não vou fazer um comentário. Eu não vou fazer um comentário sobre essa pessoa, porque eu já sei que eu tô com maus olhos, então eu vou começar a olhar com bons olhos e, além disso, eu não vou fazer comentários. Não vou comentar nada. Porque quando você tem maus olhos de uma pessoa, você faz questão, né, de deixar as outras pessoas, de contaminar as outras pessoas. Ah, porque a fulana me olhou de um jeito assim que eu não sei não. Aí você contaminou uma pessoa já. Já levou para a pessoa, já levou aquela pessoa a olhar com outros olhos também. Então, não, meu Deus, olha, ela não estava num bom dia. E tem mais, eu não vou fazer comentários sobre isso que eu tô achando para ninguém. Então, sabe, você vai trabalhando dentro de você, você vai entendendo, poxa, hoje eu julguei aquela pessoa, julguei mal. E às vezes são coisas que parecem pequenas, mas são importantes. Você fica, olha a roupa daquela ali, olha a roupa, olha como que ela vem. Isso desagrada a Deus. Porque ele vai tocar na pessoa, então a gente não tem que ficar julgando, a não ser aqueles que estão numa posição que precisam. Por exemplo, eu sou a esposa de um pastor e eu vejo as obreiras usando uma roupa inapropriada. Ela é uma obreira, então eu tenho que fazer a minha parte.
Mas se não é minha parte, eu ficar julgando outras pessoas, é errado. Eu não posso ficar fazendo isso. Estou dando um exemplo, tá, gente? Mas é para você entender que você precisa se avaliar. Você precisa descobrir em você o que você está fazendo, sabe? Você, de repente, respondeu a sua mãe. A sua mãe estava errada até, mas você respondeu. Você não precisava. Então, você, oh meu Deus, me perdoa. Então você está ciente dos seus erros e você está buscando ser melhor. Não é que você fala assim, ninguém é perfeito, né? E vida que segue. Não, ninguém é perfeito. Mas você está se observando porque você não quer essas imperfeições. Então, você descobre uma imperfeição, você busca corrigir e até o fim da vida, Deus vai mostrando pra gente coisas que a gente não via antes e a gente vai ver agora. Mas é aos poucos, porque se Deus mostrar toda a nossa imperfeição, misericórdia. Ele tem misericórdia da gente mesmo, né? Ele não vai mostrar tudo de uma vez. É aos poucos, ele vai mostrando pra gente. Mas se você não busca, como que ele vai mostrar? Você tem que chegar a esse ponto que você fica assim, meu Deus, o que eu fiz hoje que te desagradou? Sabe? É a melhor coisa que você pode fazer. Final do seu dia, quando você vai deitar, meu Deus, o que eu fiz hoje que, poxa, decepcionei o Senhor? Melhor coisa que você pode fazer. Então, você trabalhando nisso, você vai chegar a um ponto que você, até você que diz assim, eu não tenho sede, você vai ter sede de Deus. Você vai ter sede de ter o Espírito Santo, porque você vai ver que você não consegue nada sem Ele. Você não vai conseguir ter paz sem Ele. Você não vai conseguir ser feliz. Você pode até ter paz sem Ele, sem o Espírito Santo, por um momento. Aquilo que eu falei para você, da força do braço. Desculpa. Porque você eliminou tudo de errado. Então, você vai tendo um período, você vai tendo paz. Porque, né? Você está caminhando, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar essa conversão. Por isso que você precisa dele. Por isso que a trajetória do cristão não para na conversão. Vai além. Tem que ir o Espírito Santo. Aí com o Espírito Santo vão vir as lutas. Eu não tenho água, né, hoje. Tá seca aqui, de tanto falar. Com o Espírito Santo você vai seguir, você vai ter forças. Porque vão vir as tribulações. Vão vir as dificuldades. Quando você tem o Espírito Santo, você vence. Você consegue ultrapassar aquele momento. Você sabe que aquele momento vai passar. Mas e quando você não tem ele? Quantas tribulações você vai conseguir vencer? Se bobear, nem a primeira que vier. Nem a primeira, porque você não tem ele. E uma das coisas que a fé exige, né, é a perseverança. Que é aquele momento que a pessoa, de repente, ela já largou o pecado, largou tudo aquilo que era errado e o Espírito Santo ainda não veio. Você está limpinha, mas o Espírito Santo ainda não veio. Então, nesse momento, você aplica a segunda perna da fé, vamos assim dizer, porque é a fé aliada com a perseverança. Agora é a hora de você perseverar até o momento que você receber, né? É verdade. E o Eliseu fala assim, é muito forte o alerta em todos os canais da igreja sobre a importância de receber o Espírito Santo, pois percebemos o quanto Deus está nos abrindo o entendimento para a volta de Jesus. E é verdade, Eliseu, Jesus está voltando. A gente teve um encontro aqui com as meninas e Deus me direcionou a falar sobre isso e os sinais dos últimos tempos estão todos aí. Ele está às portas. A gente tem que estar ali, sabe, se mantendo bem dentro da vontade dele, porque ele está voltando. A Ariana Santana fala assim, é extraordinário quanto Deus fala com a gente quando nos deixamos abertos a ouvi-lo. Desculpa, as senhoras estão respondendo todas as dúvidas que eu perguntaria em um atendimento. Que bom, Ariana. Que bom. Bom saber que estamos respondendo suas dúvidas.
Vanessa Cordeiro, várias chaves sendo viradas na mente. Verdadeiramente o Espírito Santo conduz tudo que é falado nas lives. É porque é legal isso, porque esse entendimento para vocês também, de que não é a gente, é Deus falando com você. É Deus trazendo o assunto, porque você, aqui a Vanessa e a Ariana falando, vocês estão respondendo tudo que eu precisava. Eu conheço você, Ariana? Conheço você, Vanessa? Acho que não. Mas quem conhece está lidando, está direcionando a gente, que é Deus. Ele conhece você, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe das suas dúvidas, então ele usa os instrumentos dele para poder alcançar vocês. Então, é legal esse entendimento que vocês tenham, que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, né? A Jenny Fett Costa fala assim: alguns dos grandes autores de romances não tiveram vida amorosa bem-sucedida. Pois é, né? Fica a dica, né, amiga? O Edilson Leal, essa programação chegou bem na hora que pedi a Deus uma resposta do que eu precisava para receber o Espírito Santo. E tudo o que foi dito até aqui me fez colocar a minha mente para trabalhar. Edmilson, o que você mais vai precisar é colocar a sua mente para trabalhar. Exatamente. Pensar, desafiar, questionar pensamentos que vêm. Você tem que identificar. O vigiar é super importante. Sabe? Aquilo que você absorve. Vigia as palavras que você absorve, as ideias que você absorve. Porque tudo a gente absorve. Mas tem coisas que você tem que falar assim, isso aqui não. Então, se você só ficar sem vigiar, tudo você vai absorver. Mas quando você está vigiando, você fala, não, isso aqui não. Isso aqui eu não acredito. Então, muito importante você usar a sua cabeça. O Nick fala assim, estou me identificando muito, está me ajudando muito, pois ando assim, me sentindo que não vou conseguir, pois sempre cai no vício da internet. Você já tinha lido isso, né? E eu falo então para você, Nick, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. E um dia você vai dar testemunho. Acredite no que eu estou te falando. Porque se você acredita nesse pensamento que veio, eu acho que eu não vou conseguir, você escolha então não acreditar nele e acreditar nessa palavra que eu estou te falando. Você vai conseguir. A Elô fala assim, eu achava que tinha que vencer tudo. Ah, já foi. Wallace Lopes, acho que o problema não é o celular e sim, já falou também, né? Deixa eu ver. Graciana fala assim, muito forte, o diabo tem feito de tudo para os jovens se distraírem. Para todos, né? Não é só os jovens, para todo mundo. Yasmin Silva, e às vezes nem é besteira o que vemos no celular, mas você não poderia estar meditando, evangelizando e etc., tendo nossa vida pessoal, claro. Eliseu fala assim, não, já li o do Eliseu, né? Alguém falou assim, nossa, super me identifico, sou respondona. Só o Quem não Santo, foi, né? Eu também ajudar. era respondona, também. E depois, um tempo, eu vi que eu era respondona também. Uma época, eu percebi que eu era respondona com meu marido. Eu respondia. E eu não via. Mas aí teve um dia que eu percebi que eu estava sendo resistente e respondona. Então, quando você percebe, você muda. Você, poxa, não, eu vou me manter. Meu Deus, igual você falou, eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele que vai me ajudar a vencer isso, né?
Temos que deixar nossas dúvidas e nossa incredulidade a Deus. Quando entreguei as minhas dúvidas e foquei somente em Deus, aí sim tudo mudou. A Nathalie que falou isso, que escreveu. Já sofri muito com a dificuldade de crer em mim e também que Deus poderia me batizar. Mas quando entreguei esse medo e essa incredulidade a Ele, aí sim aconteceu. A Carla Luísa que falou. Tem mais aí, Ju? Tem, esse aqui é bem interessante também. O Jurubeba, ou a Jurubeba, comentou assim: eu desprezava as lives da FJU por achar que era tudo muito bobo, mas depois que assisti pela primeira vez, não perco mais nenhuma live. Isso é legal, por quê? Porque todas as lives, né, que acontecem na FJU, seja o FJU Cast ou o programa da FJU, que acontece diariamente aí pelo canal da TV Templo e também pelo YouTube da Força Jovem, todas elas trazem algum tipo de ensinamento que vai acrescentar na sua vida espiritual. Seja alguma orientação que o bispo vai dar aqui, ou seja alguma coisa no testemunho que você, de repente, esteja vivendo e você vai se identificar. Então, se você que ainda não está aí, acompanha o FJU Cast, mas não acompanha as lives da FJU, sugiro você começar amanhã, porque são muito importantes para a vida espiritual e espiritual também. O Mica fala assim: eu já fui muito vítima dos meus sentimentos e muitas das vezes ainda me deparo sendo. E esses ensinamentos da FJU Cast nos ajudam muito nos detalhes de como agir diante das situações. E sabe o que, Mica? É assim, você vence hoje ou você venceu amanhã, mas você tem que vencer todos os dias. Porque o sentimento, você tem que estar vigiando para você não se deixar levar, você tem que estar ali, dia após dia que você vence. Não é porque você venceu hoje que você vai vencer para sempre. Eu luto até hoje. A gente vai lutando, né, Dani? Tem mensagem aí? Tem. A Silvana Peixoto disse assim: eu tive muita dificuldade de receber o Espírito Santo, pois não deixava a casa limpa para ele fazer morada. Até que um dia eu entendi que eu precisava receber o Espírito Santo para manter a salvação. Então é isso. Tem mais algum, Ju? Acho que a gente leu bastante hoje, né? Tem bastante gente comentando, né, que a live ajudou muito, que teve as dúvidas respondidas e tiradas numa única live. Que bom. Então, a hora aqui, já passamos 18 minutos, a gente já passou da hora aqui. Mas se essa live ajudou você, se esse podcast ajudou você e você acha que vai ajudar mais alguém, daqui a pouquinho ele já vai estar disponível no YouTube da Força Jovem, tá bom? E a gente fica por aqui hoje e voltamos no domingo que vem com mais FJU Cast. Um grande abraço para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.